Segunda parte da entrevista com o presidente Lani Gavioli, aqui no canal do Paulo Barbosa, na Rádio Mais FM, Tombos Integração, nas redes sociais. A princípio, eu peço que você deixe aí o seu like, inscreva-se no canal para concorrer a uma camisa oficial do Tombense, tá bom? Deixe seu nome, a cidade e você vai participar desse sorteio. Lani Ulisses, como é que é o nome do presidente? Lani Ulisses Mendonça Gavioli. Poucos falam esse nome corretamente ou escrevem corretamente, né, Lani? Atleta profissional de 77 a 80 no Vasco da Gama, esteve no Tupi de Juiz de Fora, Volta Redonda e encerrou sua carreira no Ipiranga de Manhuaçu. Antes esteve no Espírito Santo, lá no Ordem e Progresso. E aí, Lani, com 13 anos você jogava bola no Tombense, no time principal. Fala para nós. Essa é uma história boa, né? Porque a gente começa novo e aqui em Tombos sempre teve bons times, né? Jogadores de alto nível, tanto é que vários jogadores saíram para os clubes maiores e eu tive essa experiência de começar novo e jogar no Tombense novo. Antigamente era amador, né, com a região toda, era o time principal que eles falavam, o time da região, o time principal do Tombense, e eu novinho consegui jogar aí com vários jogadores, bons jogadores que tinha na época, né. Pois é, jogar no Vasco da Gama não é para qualquer um, hein, Lani? Como é que foi essa passagem lá no Machão da Gama? Normalmente era muito difícil antigamente a gente sair, né. Hoje existe mais facilidade, ser para um time grande, categoria de base, enfrentar a situação de sair de casa sem apoio. Você tinha apoio só da família, não existia essa situação de empresário, as pessoas estão circulando e te ajudando. Era muito difícil, né? E mais difícil ainda era jogar, né? Era muito craque na época, muita gente. A gente foi tentando fazer alguns jogos. Tive uma passagem pelo Vasco e outros clubes profissionais. E daí depois cheguei aqui ao Tombense para comandar o Tombense. Em 80 o Dinamite estava lá, Lani? Tava, né? Eu morava em São Januário, a gente fazia muito... A gente buscava normalmente buscava a base para completar os treinos, fazer essas coisas. E a gente sempre era escolhido e a gente sempre fazia os nossos treinos lá com o Vasco, com o time de cima, que era um time muito forte, né? Baixinho, ele lembra aquele capixaba do Vasco, Giovanni, não? Bom de bola, bom de bola. Presidente, duas perguntas que eu vou fazer para o senhor, na verdade. Jogou no Tupi, Simão, né? E o Vasco da Gama, quando que você começou a sua carreira no Vasco da Gama, presidente? Eu estive no Vasco 77, né? 78, 79. Depois eu fui para Juiz de Fora. Mas no Vasco eu cheguei só na categoria de base. Né? De primeiro não tinha essa situação de juniores, né? Era só praticamente aspirante, né? E dali eu fui dando sequência na minha vida profissional. Então o Vasco foi o primeiro trampolim meu, né? De time realmente de verdade. O Simão, que você jogou no Tupi também, Juiz de Fora, ali deu aquela alavancada na carreira, presidente. Foi ali? Eu acho que aqui começou no Tombense, né? Que a gente começou aqui muito novo, aí na época apareciam as pessoas de fora, o Tombense é muito visitado, o Tombense sempre teve time muito forte, tanto é que saiu vários jogadores, como hoje o presidente do conselho meu, que é o Oswaldo, que teve no Botafogo, Luiz, né? Do Jamil aí, que todo mundo conhece, teve Botafogo, Joel. Então o pessoal é muito pro Rio. Aqui a nossa ida era Rio, né? Então apareceu um rapaz e me levou pro Vasco e dali, em relação do Tupi, o Simão foi depois, né? Eu já tinha um ano que estava lá, aí eu mesmo que indiquei o Simão na época, né? Ele teve lá uma passagem muito boa também. E, como eu disse, na época não era fácil, né? Era mais difícil. Hoje todo mundo joga, né? A verdade é essa. Lani Gavioli tem 4 filhos. Renan, Vanessa, Guilherme, Gabriela e é casado com Eucilene Rubner. Pronunciei correto? Então, presidente, é uma carreira bonita e hoje presidente de um clube que em 1914, no dia 7 de setembro, iniciou a sua carreira, completa agora 107 anos de Tombense e números marcantes na história do Gavião Carcará.
e depois de ser um grande, né, não vamos dizer se não chegou a uma seleção brasileira, mas jogou num time de elite, ou seja, foi um grande profissional. Só o fato de jogar ao lado do Roberto Dinamite, isso é algo portentoso. Mas aí um currículo com o Tombense de números invejáveis, né? Campeão da Zona da Mata, campeão mineiro da 2ª divisão, bicampeão mineiro da 2ª divisão, vice-campeão da 2ª em 2019, vice-campeão mineiro módulo 2. O time subiu para a elite em 2012, 2013 jogou na 1ª divisão, nunca caiu, campeão brasileiro da Série D em 2014, vice-campeão mineiro da 1ª divisão em 2020, bicampeão da Recopa, enfim, são muitos números, Lani, que você conseguiu aí à frente do Tombense, e parabéns por isso tudo, e como você explica essa façanha, subiu, não caiu mais, só alegria, hein, Lani? Eu acho que são números expressivos, que a gente tem que deixar bem claro que isso foi uma união de forças, né? Junto com a empresa Brasil Soccer, junto com o Eduardo, como eu já disse lá atrás, e a nossa região, né? Apoiando, né? Os nossos diretores, as pessoas estando junto, acreditando no projeto. Eu acho que isso traz o clube a ser vencedor. Ninguém acreditava no início, na verdade é essa, porque é muito difícil você trazer um time... chegar ao patamar do Tombense hoje, a gente considera o Tombense hoje a 4ª força de Minas, isso é de acordo com os números. Então, numa cidade de menos de 10 mil habitantes, é muito difícil, né? E com isso a gente conseguiu e estamos conseguindo fazer ainda mais uma busca sem parar para subir para o brasileiro, para a Série B do Brasileiro. E o Tombense está aí nesse caminho. Por isso, acho que isso aí é um conjunto das coisas. Conjunto de honestidade, tranquilidade, nunca deixar as coisas levar a cabeça, a gente está sempre sereno. Eu acho que o comandante tem que saber a hora de chamar a atenção, saber a hora de trazer o jogador para perto de você, a diretoria. E eu já passei momentos que muitas vezes a pessoa achava que eu ia chegar no vestiário, chutar o pau do barraco. Pelo contrário, eu trago as pessoas para perto de mim, que não adianta. Eu sou de uma situação diferente, eu sou mais da calmaria do que de querer toda hora ficar cobrando os jogadores. Eu acho que eles têm que ter isso na cabeça deles. E a gente cobra na hora certa, na hora que precisa. Por isso que eu acho que as coisas estão dando certo e, graças a Deus, está acontecendo tudo isso na vida do Tombense e na nossa vida aqui. O título mais importante do Tombense hoje é o Campeonato Brasileiro de 2014, presidente? Boa pergunta. Você tocou num ponto que nem de saudosismo, né? É da pessoa mais importante no Tombense, né? Para mim, foi um segundo pai meu amigo, né? Adorava ele, adoro ele. Então, assim, gosto nem de falar muito do Zé Mocef, porque é a pessoa mais importante do Tombense. Ele carregou esse time nas costas por muito tempo, sem situação financeira nenhuma, né? Com a sua fábrica de doce. Era uma pessoa adorada por todos, como treinador, como presidente, como tudo, né? Ele foi tudo aqui porque não existiam essas divisões, ele tinha que fazer de tudo. E então o Zé é uma pessoa diferenciada. Eu posso ficar aqui 200 anos que eu não vou ser igual a ele, né? Claro que a gente está com outras cabeças, hoje é profissional, não é amador, mudou o futebol, né? Mas ele é eterno. Falando em campeonato, na minha gestão, é o campeonato mais importante, é uma Série D, foi o primeiro ano que a gente participou e foi no centenário do clube, que eu fiz questão de participar, e logo no primeiro ano a gente foi campeão, foi agraciado com isso aí, né, com esse título, que são poucos times no Brasil que tem um campeonato brasileiro, né? Eu sei que talvez, não sei se eu vou falar asneira, mas há pouco tempo Ponte Preta não tinha um campeonato brasileiro, um time mais velho que o Tombense e com o nome de Ponte Preta. Então eu acho assim, foi uma conquista importantíssima dentro da minha gestão e outras que vêm acontecendo, né, dentro do Campeonato Mineiro, dentro da Recopa, dentro de tudo, mas a Série D é uma coisa especial. Você conseguiu mexer com a emoção do homem, né? Você lembrou, você é natural de Tombos, eu sou capixaba, hoje eu me considero um cidadão tombense, mas
Você lembrou bem e mexeu com a estrutura do cidadão. A questão, Lani, é exatamente, campeão da Série D foi uma marca muito importante para o Tombense. Mas essa de chegar sempre na final, sempre na semifinal do Campeonato Mineiro, isso deixa também uma marca histórica, né? É muito difícil, né? Você manter, porque tem esse altos e baixos, né? Você manter o time sempre entre os 4 ou entre os de quinto para cima. Tombense, acho que só teve nesses 7 anos aí, 6 anos, 7 anos, uma vez em oitavo, parece. O resto foi tudo perto, né? E isso é importante. Então é um sinal que o trabalho está sendo bem feito. O que a gente sempre fala, que a gente faz aqui, a gente não tem uma repetição. O Campeonato Mineiro de primeiro repetia muito. Jogadores que jogadores mais velhos, que rodava todo o estado, toda hora, e a gente nunca foi muito fazer isso. A gente sempre renova, sempre está buscando atletas de outros lugares, e tem dado certo, entendeu? Tem dado certo. A gente não ficou naquela mesmice de sempre saiu do Tupi, vem para o Tombense vai para o Valadares. Não, a gente busca coisas novas, até mesmo que a gente é um time formador, a gente precisa de coisas novas. Não que os velhos não jogam, mas não tem essa rotatividade no Tombense. Tem rotatividade de jogador, não de jogador que já passou em 1000 lugares e está aqui, entendeu? A ideia nossa é sempre renovar. E isso tem dado certo, e a gente vai continuar aí nessa batalha em relação a isso. E agora o objetivo é subir para a Série B. Mas tem muitas pessoas que dizem que o Tombense não quer subir. Então, mas essa pergunta já foi feita várias vezes e sempre você respondeu para todos que o objetivo do Tombense é subir. E qual a pretensão, o projeto classificado, o Tombense para subir, Lani? A questão disso aí já é passada em relação a não querer subir, né? A gente sempre quis subir, né? Uhum. É igual você querer comprar um carro novo, né? E você não tem condições de comprar um carro novo. Então, normalmente você quer chegar ao ápice, você quer ter uma condição financeira melhor, quer uma vitrine melhor, e o Tombense é isso. A Série B vai nos trazer isso tudo, vitrine, financeiro, trazer novos jogadores, fazer uma formação maior. Eu acho que é isso que eu falei lá atrás em relação a subir. Então, não existe isso de maneira nenhuma. E questão de projeto para subir, é o que eu falei também, a ideia é a gente trazer novos atletas, trazer um reforço maior, porque é uma reta final. Como eu disse, são 4 times só de cada chave, desses 4 sobe 2, e quem for campeão de cada chave é que vai disputar o título. Então, o primeiro título nosso, que é o mais importante, é a subida. Uhum. E o segundo, que é importante também, é ser campeão, mas o mais importante é subir. Então, de 4 sai 2. E dessa chave, são 3 jogos em casa. A gente tem que aproveitar muito. Talvez o clube que conseguir ganhar as 3 em casa, praticamente já subiu. Então, a gente está focando muito nisso. Primeiro, focar em classificar, que não tem nada certo. Tem lá, a gente olha no índice, a gente tem 80%, 86% de chance, mas se faltar 1% ainda tem chance de ficar fora. Então, a gente tem que focar muito em cima disso. Foi a conversa minha com os jogadores e com a comissão. Depois, sim, o segundo foco que é subir. Presidente, numa questão de estádio, também subindo para a Série B, tem essa questão de 10 mil, isso aí prevalece a pergunta que eu faço para você? Se fosse hoje, não tinha problema, né? Com esse problema da pandemia, a gente não tinha problema nenhum de jogar aqui. Mas a gente quer que acabe com a pandemia e que seja, se for 10 mil, tem que buscar um espaço de 10 mil. E o mais perto é Muriaé, que a gente tem que fazer um acordo lá para tentar jogar em Muriaé, ou buscar um outro espaço. Mas o mais viável seria Muriaé. Presidente Lani Gavioli, durante todo esse tempo comandando o Tombense, uma decepção? Não sei se eu tive decepção. Eu encaro bem as coisas que Deus traz para nós. Eu acho que se a gente não chegou porque Deus não quis. Então, não tive decepção, não. Eu acho que eu tive muito trabalho nesse tempo todo. Você sabe que eu gosto de obra e construímos muito, fizemos muita coisa. Além de tocar o time profissional, a gente tocou no início uma base muito forte. Criamos respeito, que ninguém conhecia o Tombense. Hoje em Minas é um dos times mais respeitados. O meu nome é um dos nomes mais respeitados em Minas.
em relação de honestidade, de tranquilidade, de tratar todo mundo bem, como o Eduardo também da mesma forma, né? Na linha dele de empresário, todo mundo respeita Brasil Soccer. Então, assim, eu sou feliz no que eu faço, não tive decepção. A gente fica chateado, é outra coisa, chateado de não subir, chateado de uma derrota ou outra, mas não, isso faz parte. Se você não estiver preparado para isso, você não tem que entrar em futebol ou em qualquer coisa parte da sua vida. Então, eu acredito que o Deus está me dando já é muito. Então, estou satisfeito, né? E com isso eu vou tocando o barco, tentando levar o Tombense até onde der, e depois que venha outro sucessor, quando a gente cansar, e continue levando o Tombense aí na nossa região, que todo mundo gosta do clube. Então não existe decepção, existe realmente prazer em fazer. É um gramado estilo arena, é o mesmo modelo do Maracanã. Você tem 3 estádios para centro de treinamento. O centro de treinamento tem 3 estádios. Tem a academia e você também tem um outro centro fisiológico, tivera falado antes. Ou seja, muita coisa que o Tombense tem que clubes grandes do Brasil não têm. A gente está montando uma estrutura de pouco a pouco, pé no chão, de fazer tudo no centro de treinamento, né? A gente tem os projetos nossos. O primeiro projeto era fazer os campos de treinamento, que a gente ficava treinava no veterano, né, que emprestava para a gente, treinava na roça, treinava no começo. Agora, quando a gente começou a mexer no centro de treinamento, consegui fazer os 3 campos de nível excelente, né, consegui reformar o Tombense, com gramado novo também. Aí, logo após, fizemos a academia, uma academia de praticamente 700 metros quadrados. Fizemos a parte fisiológica e toda do clube, em termos de tratamento, de tudo. Então, é uma clínica, tudo dentro do CT. E os planos nossos é fazer o nosso hotel lá, entendeu? De concentração, fazer mais os campos. Nós temos espaço para mais 2 campos, 2 ou 3 campos. Nossa área lá é de 165 mil metros quadrados. São 5 alqueires dentro da cidade, um lugar privilegiado. Então, isso tudo vem caminhando nesses 20 e tantos anos que a gente está tocando. E com isso a gente vem conquistando, entendeu? Eu acho que isso aí é uma das coisas que ajudou demais da conta, essas conquistas do Tombense agora, depois que a gente montou o centro de treinamento, montou a academia, montou tudo. Eu acho que isso aí que deu um impulso maior, porque hoje é tudo físico, né? Hoje é força. Presidente Lani Gavioli, eu vim para Tombos em 94, e desde 94 nós temos uma amizade muito boa, um relacionamento, conheci muito também o Zé Mossef, e comi bastante mariola da fábrica de doce. Covid-19, você achou que ia morrer? Essa é uma história complicada em relação... A gente não quer nem ficar passando muito por isso mais, né? Mas a verdade a primeira coisa é o risco total, né? De uma intubação, de os remédios não dar certo, do seu pulmão tá com 70% igual o meu veio. Então, assim, comprometido. Então, foi muito difícil, mas Deus quis que eu ficasse mais um bocadinho. Lani, parabéns, muito obrigado pela sua entrevista. Você aí no YouTube, esse é o presidente Lani Ulisses Gavioli, presidente do Tombense, ex-jogador do Vasco da Gama, um camarada que junto com o Eduardo Oran vem trazendo um grande sucesso. Eu até não poderia deixar de perguntar, Lani, o seguinte: por que em Tombos e não em Manhuaçu, em Carangola, por que não em Itaperuna, no Tombense? Uma pergunta muito feita, né, Hércules? Eu gosto de Tombos, né, cara? Eu acho que a paixão dele é Tombos. Mas é muita proposta para que o Tombense poderia ser comercial de Manhuaçu. Eu acho que o Lani deveria ser mais valorizado, né, pela população. Então, uma parte da população que apoia, né? E uma outra sempre isso, cri-cri. Acho que deveria ser muito valorizado, e muito mesmo. Vamos aproveitar e deixar o microfone para você encerrar à vontade sobre essa questão, né, do Tombense, do seu amor, a sua paixão a Tombos, de tudo que aconteceu. O microfone fica à sua disposição, Lani, para fechar com essas palavras aí que eu acredito que seja interessante para o ouvinte telespectador. Essa coisa de apoiar ou não apoiar, eu acho que a gente é mais apoiado do que não é. E nem Deus agradou todo mundo, né? Então, não vai ser eu que vou agradar todo mundo. Mas eu faço por onde? Eu tento fazer por onde, eu tento ser o mesmo que eu era de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Eu tento tratar todo mundo bem.
Infelizmente, eu não sou de ficar em rua, eu não sou de parar, que não dá tempo, é muita coisa para a gente olhar. Mas fora isso, quem me conhece sabe. E em relação de tombos, é porque isso veio acontecendo aqui. Né? A minha primeiro contato com o Eduardo, a situação de começar a fazer o projeto de tombos. E daqui, quando a coisa começa a crescer, fica difícil de sair. E nunca tive interesse de sair, nem tenho interesse de sair. Infelizmente, se a gente não tiver como jogar aqui, é porque não tem como jogar aqui. O estádio é acanhado, é bonitinho, arrumadinho, eu trago um brinco, mas não tem a capacidade da exigência da CBF e eu não tenho como crescer. Já tentei aqui ver como é que funciona, mas é muito difícil por causa das válvulas de escape, por causa de bombeiro, a gente não tem muita saída nas beiradas do campo por causa das casas. Então, assim, estou fazendo o máximo de chegar aonde nós chegamos. Você vê, esse ano, se a gente não tem pandemia, que seria o normal, se não tivesse a pandemia, a gente não ia jogar a reta final aqui. Então, a Série C já está assim, imagina a B, né? Então, infelizmente, a gente tenta até o máximo, mas a minha vontade, independente de público, era jogar aqui, permanecer aqui, fazer uma arenazinha mais bacana ainda, fazer uma pressão aqui, trazer os times aqui, que todo mundo é contra nós, você sabe, né? Ninguém quer vir em Tombos, pela distância, deslocamento, e isso ia ser muito bom para nós. A gente ter os jogos todos aqui, mas infelizmente acredito que não tenha condição e nem por isso a gente não vai querer subir, né? A gente vai manter a nossa estrutura aqui, fazer tudo aqui, sem treinamento, vai ser tudo aqui, não vai mudar em nada, né? Os jogadores vão ficar aqui, nós vamos capitalizar a cidade cada vez mais, porque quando você sobe de patamar, sobe a parte financeira e a parte financeira passa a capitalizar mais a cidade em relação de gasto, de família, de tudo, porque o dinheiro aumenta. Então, eu não vou tirar isso nunca daqui, a não ser que não tenha jeito. Aí é outra história. Mas, e vamos jogar fora, sai daqui, vai ali um dia antes, mulher joga e volta para Tombos. Eu acho que a nossa cidade, se eu conseguisse em Carangola, era melhor ainda, que é uma cidade mais perto, ficava mais perto da gente. Se algum dia a gente conseguir fazer um estádio lá com o apoio da prefeitura, de repente o Tombense passa a jogar os jogos todos lá, porque é pertinho, é fácil da nossa torcida aí, e mais fácil que Muriaé. Mas, por enquanto, o que eu tenho é Muriaé, e já agradeço de antemão todas as vezes que eu preciso. O Nacional está pronto a nos ajudar, o Zé Geraldo, o presidente atual. Então, eu acho que a gente tem que fazer o melhor nosso. E eu tenho feito o melhor e quero que fique tudo aqui. Mas eu tenho certeza que a Série B não tem condições de ficar aqui. Então, eu quero que o torcedor entenda, não é vontade minha nem de ninguém. São normas e a gente tem que seguir as normas. E nem por isso a gente vai largar de subir por causa disso. Nós temos que subir. E o torcedor eu peço para acompanhar. A verdade é essa, né? Se a gente for aqui para Carangola, o Muriaé, que o torcedor acompanhe, que participe, que a nossa estrutura vai ficar toda aqui mantida aqui em Tombos. Olânio, 30% em setembro, há essa possibilidade, por exemplo, Tombense classificado. Se for 30%, será que você consegue jogar aqui ou não? Porque 30% você vai ter uma capacidade menor e o seu estádio tem capacidade para isso. Ou não há essa possibilidade de conversar isso com a CBF? Não, o 30%, Paulo, é da liberação da quantidade de cada estádio. Então, não tem esse negócio de eu não jogar aqui. Se liberar 30%, eu vou jogar com 30% aqui, que daria mais ou menos 1.000 pessoas. Se o Maracanã tem 60 mil, eu vou jogar com 18. Então, assim, cada estádio tem sua capacidade e entra nos 30%, entra nos 50%, vai depender do que for liberado da CBF. A gente acredita muito, o pessoal, principalmente do Nordeste, estão brigando muito por isso, que eles têm muito torcedor, e isso faz falta para eles, que a CBF vai liberar. E se liberando, a gente vai também, nós já estamos nos adequando a essa situação do VAR, que na segunda fase, se a gente passar, tem o VAR. Eu já estou fazendo a sala do bar, já coloquei os ar-condicionados, as exigências que foram pedidas. Agora falta só a parte da cabine, onde que é filmado a linha de impedimento, que eu acho que eu tenho que aumentar ali um pouco. Mas também já trouxe, o rapaz estava aqui, agora meu serralheiro, para a gente fazer as cabinezinhas certinhas, com a altura adequada que o VAR está pedindo. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte toda e tenho certeza que daqui, essa fase final, nós não vamos largar de fazer aqui. Olânio, parabéns pela sua carreira. Parabéns, né, Hércules? Parabéns, presidente. Desde o início. Desde o início.
Série... Do jogador ao presidente. do jogador ao presidente. Parabéns, presidente. Parabéns. Eu agradeço ao espaço, como eu disse. Agora, isso é feito de todos, né? Eu acho que Tombense não é meu, não é da diretoria, não é de ninguém. É de Tombos, como há 107 anos, né? E da região hoje, né? Que hoje a gente representa a região. Isso que é mais importante, né? E todo mundo acho que está satisfeito com o clube. A gente está satisfeito, mas a gente quer um passinho a mais, né? A gente quer chegar um pouquinho, subir mais um degrauzinho para nos organizar melhor. Muito obrigado a todos. É o mês do aniversário. Então, beijo, presentinho, SLB, ué. Um presentão. Nós tivemos um presente quando fez 100 anos, que foi campeão da Série D, por isso nós estamos aqui, né? Agora vamos, quem sabe, né? Quem sabe, nós estamos no caminho certo. Muito obrigado. Tombense! Vamos, Tombense, vamos jogar pra vencer. Em toda partida, jogaremos com você. Vai, Tombense, arrebenta! Tombense! Vamos, Tombense, vamos jogar pra vencer. Em toda partida, jogaremos com você.